E uma palavra em Romanos 5:20 fala assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Gente, porque aqui no 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão justos. Essa aqui é a verdade, né? Porque só uma pessoa obediente, eu acredito que ela vai conseguir expressar os motivos, o quanto é difícil, porque, querendo ou não... Ai, oi, Jesus. Então, ser obediente não é uma coisa tão fácil, entendeu? E nem todo mundo tem essa fé, nem todo mundo tá num ambiente propício, nem todo mundo tem a condição ideal, né? Eu acredito que o justo, ele consegue identificar esses fatores, né? Porque às vezes a condição de ser justo é uma pessoa que tem ali alguns privilégios da vida, vamos dizer assim. Vou falar pra você a verdade, eu tive o privilégio de crescer conhecendo a palavra de Deus. Então, assim, pra tropeçar, quem conhece o mandamento, é mais difícil. Se tropeça, pode tropeçar assim, vamos dizer, porque quer, claro. Mas assim, eu que sou conhecedora, né? Já tropecei, imagina aquele que não é conhecedor, aquele que aceita Jesus, de repente não veio de uma família cristã, não veio com hábitos cristãos. Imagine quando ele coloca o pé na igreja e ele vai começar do zero, tudo isso. Eu não, eu cresci, eu tive o privilégio de ouvir tudo, de vários dias no culto, de ter pais cristãos. Então, ou seja, é difícil, ou seja... Agora imagine, né, porque uma pessoa que é conhecedora de lei é a mesma coisa. A pessoa que é conhecedora de lei, ela é justa, beleza, porque ela conhece a lei. Mas uma pessoa que não conhece nada, que não tem esse privilégio, digamos assim, porque é um privilégio, o conhecimento, com certeza é um privilégio. Então, aqui em Romanos explica que, por causa do pecado de Adão, a morte reinou. E aqueles que recebem a Cristo, eles reinam em vida. Porque Adão, ele conhecia, Adão tinha o paraíso, Adão não tinha as distrações e o entretenimento que esse mundo inteiro teve, entende? Que esse mundo tem, né? Que nós temos. E Adão, que era Adão, caiu. Imagine nós, gente, que em séculos tanta coisa apareceu, tanta informação, tanto conhecimento, tanta mentira, entendeu? Então, acho que é por isso que é importante a gente também, claro, igual eu falo, acho que o coração quebrantado, o coração contrito, ele chama o coração de Deus, porque a gente também tem que falar para Deus: Deus, olha, eu preciso da sua misericórdia, porque eu não entendo, porque realmente fica assim fora da nossa alçada entender que Adão tinha um paraíso e mesmo assim ele pecou, mesmo assim ele ficou curioso, ele e Eva ficou curioso com aquela questão de comer o fruto, de conversar com a cobra, coisas que eles foram proibidos. Então, ou seja, a misericórdia de Deus realmente ela é infinita para com os seus. Mas se você, por acaso, está tendo a oportunidade de reconhecer, não perca essa oportunidade, sabe? Não perca essa oportunidade de conhecer a Cristo como Ele é. Porque às vezes parece ser duro, parece ser, tipo assim, não vou dar conta. Mas Deus, quando Ele te chama, sabe? Ele está te chamando para coisas extraordinárias, para você entender um mistério profundo, entende? Uma coisa que vai fazer sentido para tua vida, entende? Eu entendo que Jesus, ele é isso, né? Então, quando ele apareceu na minha vida, olha a tristeza da vida da minha mãe, gente. Olha, a minha mãe foi abandonada, minha mãe teve um pai que infelizmente só vivia por aí, aprontando e fazendo um montão de coisas horríveis. Quando a minha mãe engravidou de mim, ele agrediu ela, sabe? Ele entrou um espírito de loucura nele, entendeu? E que ele fez coisas terríveis, né? Depois disso ele morreu, claro, gente. Mas, enfim, tantas coisas que minha mãe estava ali precisando de proteção. Minha mãe era uma adolescente, entendeu?
E a vida da minha mãe era difícil. Minha mãe, tipo, não tinha um banheiro. Quem teve que fazer um banheiro para minha mãe, para minha avó, foi o meu pai. Meu pai, que tinha 21, 22 anos. Então eles tiveram que se virar muito cedo. Não tinha essa, sabe, do governo, da ajuda do governo, isso e aquilo, ajudar, outras opções. Né? Na época deles foi bem difícil. E eles não tiveram outra escolha a não ser maduro. Entendeu? Até porque minha avó, a mãe do meu pai, também tinha perdido o marido. Então, ou seja, a falta de um homem na vida de uma mulher, eu acredito que impacta muito, sabe? Porque quem faz esse trabalho bruto? A não ser que você tenha dinheiro para pagar, você paga ali para alguém fazer isso aí, ok, mas quando você não tem dinheiro, entendeu? Que a mão de obra é aquela pessoa ali que você necessita dela, que é o seu marido, é o seu cônjuge, é o seu filho, sei lá, o seu neto, né? Então eu sei os impactos que é a falta de um homem, a presença de um homem dentro da família, um homem responsável, um homem provedor, ele causa. Mas também sei que tem mulheres que infelizmente não colaboram, entendeu? Mas assim, a palavra de Deus, ela nos ajuda. Eu percebo que o quanto a palavra de Deus, ela coloca amor no nosso coração, coloca submissão, entendeu? Coloca respeito pelo outro, pela dor do outro, entendeu? Coisa que muita gente vai fazer terapia, tipo assim, ó, durante muitos anos e não vai ajudar, entendeu? Porque 1 hora para um psicólogo é pouco e as terapias são caras. E às vezes você vai num culto, é claro que o culto não substitui uma terapia. É muito importante você ir pro culto e ir pra terapia. Mas você indo pro culto já vai lavar a sua alma, entendeu? Já vai tirar toda aquela dor, aquele rancor no seu coração, que você não precisa carregar isso. Se o outro te abandonou, se o outro te deixou, se o outro abusou de você, se o outro fez algo com você lá atrás, arranca isso do teu coração, devolve pra ele e siga a tua vida, tá? Você sobreviveu ao caos, né? Essa que é a verdade. Enfim, gente, eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma coisa fácil de se fazer, mas pra gente conseguir sobreviver e não ficar doente nessa vida, né? Não ficar mal aqui nessa vida, porque a gente não merece isso, a gente merece prosseguir nossa vida e ser feliz. E eu acredito que minha mãe carregou isso por muito tempo, por mais cristã que ela foi, entendeu? Ela foi machucada, e pessoas machucadas, sem querer, elas machucam os outros, porque elas não percebem, às vezes elas ficam implorando o amor, elas querem consideração, que às vezes quem tem que tomar a iniciativa, não é porque eu fui machucada, eu também já recebi. Eu fui muito machucada também, gente. Eu nunca falei isso pra vocês. Ou talvez falei, mas passou assim. Não tentei passar aquela dor mesmo pra vocês. Mas o desprezo, por exemplo, eu já recebi muito desprezo. E aí? Isso é uma dor muito difícil. É uma dor silenciada, uma dor que você não entende os motivos pelo qual você está sendo desprezado. E você pode ser desprezado pela sua família, você pode ser desprezado pelos seus hábitos, você pode ser desprezado pelas suas atitudes. E eu nunca entendia, entendeu? A minha cegueira, não sei o que, espiritual e tudo mais, mas assim, ninguém merece ser desprezado. Nós temos um valor para Jesus. Entendeu? Jesus tem a nossa alma como preciosa para Ele, entendeu? E a gente não merece, gente, morrer, sabe, de uma forma que a gente se condene e vá para o inferno, porque o inferno é um lugar para o diabo, não para você. Então Deus tem salvação sim para a tua vida, entendeu? Perdoe quem você tiver que perdoar, entendeu? E busque a Deus, faça a mudança necessária que você tiver que fazer na sua vida, porque todos nós vamos sair dessa vida, mas que a gente vá de encontro diretamente com Deus, para que tudo que a gente passar aqui seja aniquilado, entendeu? Porque ninguém merece, gente. O inferno é lugar de Satanás. Sim, foi ele que enganou a Deus, foi ele que enganou Eva, foi ele que destruiu a criação de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Tenha um ótimo dia para vocês.